Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha nossa aqui no nosso curso de escrita acadêmica, né? Semana passada foi feriado, eu dei aí uma pausa para vocês, dei um descanso, mas a gente está se aproximando aí da data, né? Da data limite para inscrição dos artigos no FATEC-Log. E lembrando sempre que o meu objetivo aqui com esse curso é que a gente inscreva nosso artigo no FATEC-Log. Então, a gente tem que ver alguns detalhes aí do que está faltando. Eu vou já falar para vocês de antemão que eu acho que esse prazo ainda vai se estender. Normalmente eles estendem mais uma semana, 8, 10 dias, né? O prazo final está aí 7 de maio, mas acredito, tenho quase certeza que eles vão prorrogar esse prazo, eles sempre prorrogam, mas vamos trabalhar, né, com a hipótese deles não prorrogarem. Então, tá mais do que na hora da gente ter nosso artigo já praticamente pronto, né? Vocês já procuraram o orientador, já esquematizaram com o orientador o que deve ser feito. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a tal da inteligência artificial, né? Por quê? Porque a gente tá. O tema, né? O eixo temático desse Pateclog é a inteligência artificial nos processos logísticos, né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, saber o que é essa tal dessa inteligência artificial e qual vai ser o projeto logístico, o processo logístico que a gente vai trabalhar no nosso artigo, né? São duas coisas que a gente tem que determinar logo de cara. Isso, é claro, a gente determina junto com o nosso orientador. Geralmente o orientador vai dar uma mãozinha para a gente aí nisso. E também a gente vai escolher um tema bem próximo daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente está querendo, que a gente trabalha, o que a gente está querendo, mostrar aí no nosso estudo. Eu escolhi falar sobre a logística acadêmica, né? A logística do professor. A gente também tem uma logística. A logística, como vocês já sabem, está em todos os lugares. E é claro que a logística também está na vida da gente, né? Dos nossos professores. Nós temos uma logística desde o momento em que a gente inicia um semestre, né? Eu tenho toda uma logística que eu tenho que seguir. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que ver bibliografia, eu tenho que escolher o que que eu vou trabalhar com o aluno, quantas aulas, quais são as semanas, quais são as datas. Então, tudo isso vai prescindir aí de uma logística, de um planejamento. Esse planejamento, é claro que ele é um planejamento logístico. Então, eu resolvi, como a minha pesquisa, né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre o uso da inteligência artificial nessa logística acadêmica, nessa logística educacional, né? Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas já, comecei a procurar algumas coisas, e é claro, né, que como a gente está falando de inteligência artificial, primeira coisa que eu vou fazer com vocês é abrir o mais famoso aí de inteligência artificial, que é o ChatGPT. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, minha tela. E a gente vai entrar lá no meu chat GPT, né? O meu chat GPT tá aqui, né? O meu ChatGPT ele é pago, né? Então eu tenho aí umas coisas a mais do que tem no normal. Eu uso esse GPT 4.0, né? O 4O, como alguns falam, que ele é excelente para a maioria das tarefas, mas tem algumas outras opções aqui. Eu uso esse, né? Normalmente. Ele me dá aqui do lado esquerdo, ele me dá um menu das coisas que eu já pesquisei nele, né? Tudo isso aqui são coisas que eu já pesquisei, que fica aqui guardado, né? Que fica aí se eu quiser depois consultar posteriormente, copiar, enfim. Bom, então a gente sabe que para trabalhar com a inteligência artificial, com o ChatGPT, atualmente eu só trabalho com o ChatGPT porque é o único que eu tenho pago, né? Então eu estou trabalhando diretamente com ele, mas tem vários outros programas aí de inteligência artificial que estão ajudando muitos alunos e muitas pessoas aí. Então, tudo que a gente vai buscar dentro do chat GPT depende do que eles chamam de prompt, né? O que que é o prompt? O prompt é o teu pedido, né? O que que você vai pedir para o chat GPT fazer para você. Então, eu sempre falo para o aluno, gente, não pesquise nada no ChatGPT. O ChatGPT não é confiável para fazer pesquisa, né? Eu não posso perguntar para ele uma coisa pronta já. Eu não posso perguntar, não posso querer que ele faça pesquisa para mim. Ele não é confiável. Quando ele não encontra a fonte, ele inventa, né? Então ainda é
uma ferramenta que é um pouco capenga. Então, o que que eu faço? Eu faço a minha pesquisa e eu levo a minha pesquisa para o ChatGPT. Mas o que que o ChatGPT pode fazer para mim num primeiro momento, né? O ChatGPT ele pode fazer um esqueleto do meu trabalho. Então, eu escrevo aqui, quero fazer um artigo acadêmico para o FATEC Log. Ele sabe o que é FATEC Log, porque ele vai buscar nas bases e ele vai encontrar lá nas bases de pesquisa o FATEC Log, né? Para o FATEC Log 2025, né? Quer fazer um artigo acadêmico FATEC 2025, abordando o uso da inteligência artificial dentro da logística acadêmica. Proponha um esqueleto de trabalho, tá? Então, eu pedi, ó, quero fazer um artigo acadêmico para a Teclog 2025 abordando o uso da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial dentro da logística acadêmica. Propõe um esqueleto de trabalho. Então, vamos ver o que que ele vai me trazer nisso. E a partir do momento que eu estou trabalhando com a inteligência artificial, eu vou refinando a minha pesquisa, né? Então, ele sempre vai ser muito cortês, sempre vai ser muito gentil. É legal falar com o ChatGPT porque ele sempre é muito educado, né? Então, ó, claro, vou propor um esqueleto de artigo acadêmico para o seu tema, o uso da inteligência artificial na logística acadêmica com um foco já alinhado para o FOTECLOG 2025. Aqui está um esqueleto inicial, organizado de forma formal e coerente para trabalhos acadêmicos. Então, ele vai começar. Ó. Título: O uso da inteligência artificial na logística acadêmica, potencialidades e desafios para a educação do futuro. Ele já me sugeriu um título. Resumo. Então, como é que eu vou fazer o meu resumo? Lembrem-se que o resumo é a primeira parte do meu artigo, né? Eu tenho que começar pelo resumo, fazer o abstract, né? Então, vamos lá. Breve introdução ao tema, objetivo do artigo, metodologia utilizada, revisão bibliográfica, estudo de caso, análise crítica, etc. Principais resultados ou reflexões, palavras-chave, que a gente tem que ter palavras-chave, 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula, e 5 keywords, né? Depois, quando eu passar pro inglês, né? Para fazer o abstract. Então, ele está dando como palavra-chave inteligência artificial, logística acadêmica, educação 4.0, gestão de recursos educacionais. Isso é o que ele está me dando como uma sugestão. E ele já vai me dar uma esquematização da minha introdução, ó. Contextualização da inteligência artificial na sociedade contemporânea. Gente, ele está me dando um esquema. Para quê? Para que eu pegue cada uma dessas linhas e vá então fazer uma pesquisa de cada pedaço desse. E aí eu vou pesquisar o que ele está me sugerindo. Ele está me dando um esqueleto que é para que eu vá pesquisar em cima disso. Então veja, olha só, é a facilidade que a inteligência artificial me dá. A inteligência artificial ela está me dando nesse momento a possibilidade de eu organizar o meu pensamento. Né? Então, ela está organizando para mim esse pensamento, esquematizando, de modo que eu chegue ao meu objetivo. Então, vamos lá. Contextualização da inteligência artificial na sociedade contemporânea, conceito de logística acadêmica, gestão de recursos, fluxos, processos de suporte ao ensino e aprendizagem, problema de pesquisa ou questão norteadora, justificativa, porque estudar a aplicação da IA na logística acadêmica é relevante, objetivo geral específico e estrutura do artigo. Então, olha, aqui dentro da introdução tem todos aqueles itens que eu falei para vocês que tem que ter dentro de uma introdução. Problema de pesquisa, justificativa, objetivo, né? Então tá tudo aí e eu vou determinar. Ele está organizando para mim os passos que eu tenho que dar. Na segunda sessão, ele vai me trazer aí uma sugestão de uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica é a minha construção. São as coisas que eu vou pesquisar, né? São os artigos que eu vou ler, são os temas que eu vou pesquisar para trazer o entendimento para dentro do meu artigo. Então, olha o que ele está me sugerindo. Ele está me sugerindo inteligência artificial, conceitos, evolução e aplicações gerais. Claro, gente, eu estou falando de inteligência artificial e eu tenho que iniciar o meu artigo explicando para o meu leitor o que é inteligência artificial, né? Qual é a definição? Quais são os tipos de IA que são aplicados? Quais são os mais comuns? Posso pegar uns exemplos? Posso pegar um, dois, três, né? Posso trazer aí
quantos eu quiser para exemplificar nessa parte de fundamentação teórica. Aí, expliquei o que é inteligência artificial, vou falar o que que é a tal da logística acadêmica. Eu não estou falando de inteligência artificial e logística acadêmica, eu tenho que explicar os dois para o meu leitor. O meu leitor tem que entender o que são os dois, por que que eu estou trabalhando com eles. Então, ó, em logística acadêmica, conceito e processos. Definição de logística acadêmica, gestão de alunos, currículos, documentos, salas, professores, materiais didáticos, etc. Então, gente, essa logística acadêmica ela é infinita, né? Eu posso utilizar a logística acadêmica para N coisas. Eu não utilizo para a parte administrativa, porque a parte administrativa, como gestão de aluno, documento, distribuição de sala, horário, essas coisas, eu não faço nada disso. Isso daí é uma parte da administração, né? Uma parte administrativa. A minha parte da logística acadêmica é mais ligada a planejamento, distribuição de aulas, tema para cada aula, atividades, né? Então, essa parte que ele está falando aqui, né, de gestão de alunos, só eu posso cortar e posso pedir para depois ele refinar e dizer assim para ele: olha, a minha logística acadêmica não trata com gestão de aluno, currículo, documento. Eu quero tratar com confecção de cronograma, delimitação de temas, ementa, distribuição de tarefas, provas, atividades. Então, eu posso jogar para um outro lado, né? Então, depois eu posso refinar isso, né? A minha logística acadêmica não tem a ver com a parte administrativa, mas com a parte de execução em sala de aula. E aí vem principais desafios da logística acadêmica tradicional. Aí no 2.3 ele está falando de educação 4.0 e a transformação digital na gestão educacional. E aí ele vai falar sobre a inserção de tecnologias emergentes na educação e o papel da IA na transformação dos processos educacionais. Gente, tem muita coisa para falar aí dentro. Por quê? Porque a gente tem aí a gente já sabe que na China, por exemplo, eles estão colocando o ensino de inteligência artificial já no ensino fundamental. Os alunos estão tendo no ensino fundamental já a ideia e a concepção aí dessa inteligência, do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ficar, não tem volta, a gente tem que trabalhar com ela e não contra ela, né? E eu sou super a favor do uso da inteligência artificial, não sou nada contra. Não posso ser contra, porque a partir do momento que eu sou contra, eu vou vetar uma série de possibilidades, então eu sou a favor, e é por isso que eu tô aqui trazendo para vocês. E aí ele vai para o capítulo 3, né? Não é mais capítulo, desculpe, para a seção 3, falando sobre as aplicações da inteligência artificial na logística acadêmica. E aí sim ele vai dar um pouco mais, ele vai dividir um pouco mais, fazer uma explanação um pouco maior, né? Do que é. Aí olha só, ele está trabalhando com matrículas, turmas, alocação de recursos. Então, o que que eu quero falar aqui para ele? Aí eu já vou parar ele e falar assim: a logística acadêmica, a qual me refiro, não está na parte administrativa de uma escola, mas na parte ahn, de planejamento, ementas, distribuição de aulas, cronogramas, atividades propostas e tudo ligado ao professor pro- como titular, não, como condutor do conhecimento de determinada disciplina.
Vamos ver o que ele vai falar. A logística acadêmica a qual me refiro não está na parte administrativa de uma escola, mas na parte de planejamento, emendas, distribuição de aulas, cronogramas, atividades propostas e tudo ligado ao professor como condutor de conhecimento de determinada disciplina. Então, vamos ver se ele vai mudar um pouco mais daí. Então, aí eu posso falar assim para ele: faça a correção. Tá? Eu parei, nem acabei de ler aquilo lá, ele vai fazer de novo aqui, ó. Perfeito, obrigada pela precisão. Então, seu foco é logística acadêmica, em logística acadêmica é a logística do ensino e não a logística administrativa da instituição. Beleza. Sua abordagem é mais docente e pedagógica, certo? Ou seja, a IA na organização, planejamento de ensino, ementas, planos de aula, distribuição de conteúdos, definição de atividades. Viram como é que ele fez? Ele fez eu mesma fazer esse foco, né? Ele fez com que eu mesma entendesse que aquilo que eu estava pedindo para ele, ou aquilo que eu estava querendo pesquisar, não era exatamente aquilo. Então, por isso que a inteligência artificial é legal, porque ela vai fazer uma condução para mim até chegar no ponto do que eu quero. Então, ó, sua abordagem é docente, ou seja, a IA na organização, planejamento de ensino, ementas, planos de aula, distribuição de conteúdos, definição de atividades, organização de cronogramas de avaliação, apoio na curadoria de materiais, etc. Tudo centrado no trabalho do professor. Exatamente. Vou corrigir o esqueleto de acordo com isso, olha lá. Então, ele vai corrigir para mim, ele vai me dar um outro esqueleto, ó. Então, é assim que a gente trabalha com a inteligência artificial. A gente vai pedindo, ele vai respondendo, a gente vai fazendo uma lapidação e ele vai nos dando o que a gente quer. Isso são os chamados prompts, né? A gente não precisa fazer curso de prompt como tem muitos por aí. É só a gente entender exatamente aquilo que a gente quer. Se a gente não entendeu, a inteligência artificial está aí para nos ajudar, como ela fez comigo agora. Olha aqui, ó, título: O uso da inteligência artificial na logística acadêmica, apoio ao planejamento e à gestão pedagógica no ensino superior. Beleza. Então, ó, mudou meu resumo, introdução breve sobre o tema, definição de logística acadêmica no âmbito do planejamento docente, objetivo do artigo, metodologia, principais reflexões, palavras-chave. Aí ele vai mudar a minha introdução também, ó, de novo, né? Ele vai voltar na história da contextualização, importante. Eu tenho que contextualizar o que é IA, independentemente do que eu esteja falando. Eu estou falando de IA, preciso contextualizar o que é IA. Mas agora eu vou falar da importância da IA no cenário educacional atual. Redefinição da logística acadêmica como suporte ao trabalho do professor, planejamento de aulas e ementas, atividades e avaliação, problema de pesquisa ou questão norteadora, justificativa, necessidade de inovação no planejamento docente, objetivo geral e específico. Depois eu posso pedir que ele me sugira quais são os objetivos geral e específicos para eu fazer uma pesquisa. E estrutura do artigo. Entro na fundamentação teórica, ele vai pedir que eu faça delimitação, né, disso tudo, inteligência artificial e suas aplicações no ensino, né, definição e evolução da IA na educação, tipos de IA, ele vai voltar a falar sobre isso, logística acadêmica com planejamento de ensino, então ele já está dando uma mudada, olha, ele já tirou da parte administrativa e jogou para a parte didática em si, né, ele já mudou para mim. Então, aí ele está já dando aí algumas outras delimitações. Educação 4.0 é a personalização do ensino, novas demandas do ensino contemporâneo, papel do professor na mediação tecnológica. Aí ele vem com uma seção 3 aqui, aplicações da inteligência no planejamento pedagógico, apoio à elaboração de ementas e planos de ensino, curadoria inteligente, organização de cronogramas e atividades, análise preditiva para apoio do processo de avaliação, exemplos práticos e tendências futuras, e aí ele vai trazer outras ferramentas, como Syllabi, Canvas, plataformas de Learning Analytics e etc. Tendências em planejamento docente assistido por IA, desafio com considerações éticas, muito importante falar sobre ética nesse momento, até porque a gente tem que trabalhar com ética, porque a gente está trabalhando com inteligência artificial e a gente tem que entender que a gente não vai usar a inteligência artificial para fazer o nosso trabalho. É ao contrário, eu vou fazer a minha pesquisa e vou contar com a ajuda da inteligência artificial para que a minha pesquisa se torne algo relevante, algo que seja importante aí.
proteção de dados de professores e alunos, né? A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, necessidade de formação crítica dos docentes para o uso do IA. É muito importante que o professor saiba, né, como usar a IA e como passar para o aluno essa utilização da IA. Vou entrar em considerações finais e vou fazer aí as minhas referências de acordo com a BNT. A gente já viu duas aulas aí com o MOR, como se faz referências. Durante esse processo todo, eu venho anotando, né, todas as coisas que eu estou trabalhando, que eu estou pesquisando, para que eu possa, então, entrar mesmo aí na questão depois das referências feitas no MOR. Então, olha aqui, aí ele fez essa correção para mim e apontou quais foram as diferenças nessa correção que ele fez. Ó, o conceito de logística acadêmica foi alinhado ao planejamento pedagógico e não à gestão administrativa. As aplicações práticas de IA estão voltadas para suporte ao professor, construção de planos de ensino, ementas, atividades, avaliações e cronogramas. A análise crítica enfatiza que a IA não substitui o professor, mas atua como apoio e otimização do trabalho docente. Isso é muito importante. E eu vou precisar falar sobre isso porque tem muito professor achando que a IA vai tomar o lugar dele, né? E não é isso, né? E aí ele dá ele me dá outras opções, né? Ele me dá algumas coisas que eu posso querer fazer, ó. Se quiser, posso também propor exemplos de ferramentas que você pode citar no artigo, algumas gratuitas e atuais, montar um exemplo de introdução já pronta para você adaptar, sugerir citações de autores para fundamentação teórica. Quer que eu já avance com algum desses pontos? Se quiser, já te entrego também um modelo de resumo inicial. Então, você vê, ele vai evoluindo à medida do que eu vou pedindo. E aí eu pego isso aqui, eu gostei desse projetinho. Eu venho nesses dois quadradinhos aqui e ponho copiar. Ó, deu um tiquezinho lá. Eu venho aqui, eu abro um documento em branco, né? Venho aqui, abro um documento novo e dou Ctrl V. Olha só, ele fez para mim um documento já com o esqueleto do trabalho para mim. Essa primeira parte que é aqui, a parte que eu fiz o meu prompt, eu posso apagar e eu começo daqui, ó. Então, aqui eu já tenho o esqueleto do meu trabalho. Ele já me deu um título provisório, uso da inteligência artificial na logística acadêmica, apoio ao planejamento e à gestão pedagógica do ensino superior. Ele já me delimitou resumo, o que eu tenho que falar no resumo, já delimitou para mim a minha introdução, a minha fundamentação teórica. Eu vou construir, mas vou pedir mais auxílio para ele quando eu estiver construindo. E vou, então, trabalhar com esses itens, item a item, vou trabalhar na minha pesquisa, né? Isso aqui não precisa, eu não quero nada disso, né? Isso daqui também não precisa. Então, eu já tenho aqui o meu esqueleto. Então, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar, vou vir aqui, vou dar o salvar como, vou procurar lá onde eu estou salvando minhas coisas do Fatec Log, né? Fatec Log tá aqui, eu vou colocar esqueleto, artigo. Então, eu estou salvando esse esqueleto para posteriormente eu voltar nele e aí sim eu vou trabalhar item por item, né, desse esqueleto que ele me deu, e a partir desse esqueleto eu vou construir o meu artigo. Então, então, na próxima aula, que eu acho que ainda consigo dar uma aula aqui no dia do feriado, eu vou conseguir gravar uma aula. Na próxima aula, eu vou começar a trabalhar com esse esqueleto que ele fez para mim, né? Então, eu vou começar a fazer junto com vocês, uma experiência nova, nunca fiz isso, vamos ver se dá certo, que é construir esse artigo junto com vocês, mostrando passo a passo de como eu faria. Claro que junto com essa exibição que eu vou fazer para vocês, vocês vão ver os meus erros, vocês vão ver os meus acertos, vocês vão ver onde eu erro, onde eu acerto, onde eu peco, onde eu me perco às vezes procurando alguma coisa. Então, a gente vai ser bem transparente aqui nessas próximas aulas. Eu vou mostrar para vocês, quem eu sou exatamente quando eu estou pesquisando. Às vezes a aula vai ficar um pouquinho mais parada, né? Às vezes eu vou dar umas travadinhas aqui ou ali, mas a gente vai continuar nesse processo para que vocês vejam, para que vocês tentem entrar junto comigo nesse processo criativo do artigo acadêmico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje, né? Eu vou ficando por aqui, já é uma aula que está aí com 25, 30 minutos. Aulas muito grandes também não funcionam, né?
Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem para mim as questões. Nós temos lá nosso grupo do WhatsApp, nós temos lá nosso grupo no Teams. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam, a gente conversa sobre as dúvidas de vocês e a gente vai aí montando essas aulas que se seguem juntos. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, acho que ainda nesse dia de feriado eu consigo gravar mais uma aula. Na próxima aula, a gente começa a trabalhar com esses conceitos que o ChatGPT brilhantemente aí me ofereceu. Gente, e a inteligência artificial, ela tem caminhos infinitos para vocês irem. Né? Eu poderia ter falado assim para ela: olha, para tudo, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por outro caminho. E ela vai mudando, e ela vai gravando. Né? A partir do momento que você faz o seu login, ela vai gravando todas as suas mudanças e ela vai aprendendo com você. Ela vai aprendendo aquilo que você quer, tá? Então, ela vai gravando com ela a tua evolução, né? E vem dizendo para você: olha, para contribuir melhor com o teu trabalho, assim, assim, procure tal coisa assim assado. Então, a inteligência artificial, ela vai funcionar nesse sentido, tá bom? Eu sou uma usuária que está começando também, né, com o uso da inteligência artificial. Sou autodidata, não fiz nenhum curso, eu estou aprendendo mesmo na força, no erro, na tentativa, no acerto, né? E eu estou aprendendo com ela, né? E ela está me ensinando como fazer as coisas. É claro, existem vários cursos aí já sobre inteligência artificial que ensinam macetes, que ensinam algumas coisas diferentes, mas eu preferi, né, ir por esse caminho do autoaprendizado, da autoaprendizagem, né? Estou indo aprendendo aí sozinha, com erros, com trancos e barrancos, mas espero que a minha experiência sirva para vocês aí, para ajudar vocês. E vamos com foco no artigo. A gente tem que terminar isso nesta semana, né? Pelo menos, né? A gente tem que ter ele, né, quase pronto, porque a submissão está logo aí na nossa cara e a gente precisa estar com ele prontinho. Terminando aqui, eu já vou pegar os meus que eu tenho para revisar aqui também, que os meus alunos estão atrás de mim pedindo as revisões. Pessoal, então, boa semana, bom dia do trabalho e na quinta, se eu tiver um tempo, eu gravo mais uma aula para vocês, tá ok? Beijão em todos.